Olá pessoal, tudo bem? Lembra que eu falei na aula passada que existe uma condição, né, para a gente garantir que um campo é conservativo sem que a gente encontre a sua família de potenciais. Então, coloquei aqui, F é conservativo somente se. Então, vamos ver nessa aula quais são as condições que a gente precisa para ter equivalência de um campo ser conservativo. Então, fica comigo até o final dessa aula. Roda a vinheta. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Eu sou o professor Adriano Medeiros e você está no canal Bote Fé na Matemática. Então, vamos começar a investigar, né, qual é a condição que a gente tem que ter para que esse campo ele seja conservativo. Aí olha só. Então, vamos prestar aqui atenção no seguinte. Ele ser conservativo, né, vamos partir desse princípio aqui. Ó. Ou seja, eu estou supondo que F é conservativo. Tá bom? Então, se F é conservativo, o que é que acontece? Então, vamos lá. Se F é conservativo, aí a gente já viu que o que é que acontece? Existe uma família de potenciais, né? Então, existe uma φ, eu não coloquei o domínio não, mas vamos dizer que é ômega, tá? Vamos considerar aqui no R3, tá ok? O gradiente de φ é igual a F, não é isso? Pronto. Então, o gradiente de φ ser igual a F, isso é equivalente ao quê? É igual a φx ser igual a P, né? Vou até colocar o contrário aqui. Vou colocar assim, P igual a φx, vocês vão já entender por quê. Q igual a φy, né? E R igual a φz, né? Professor, quem é P, quem é Q e quem é R? É justamente as coordenadas do campo F, tá bom? Vou colocar aqui em parênteses só para a gente lembrar. Eu estou dizendo que F é igual a um PI mais QJ mais um RK, tá bom? Tô omitindo aqui, né? O X, Y e Z, tá bom? Pronto. Aí olha só o que é que a gente vai fazer. Eu vou pegar P e vou derivar P com relação a Y. Então, olha só, a gente tem que P derivando com relação a Y, usando a igualdade, é a mesma coisa que o quê? Derivar φ com relação a x, né? Derivar φx com relação a y. Então, φx, y, né? Já tinha derivado de φ com relação a x, derivei com relação a y. Daí a gente lembra do teorema de Schwarz, que a gente aprendeu lá no cálculo 2, que diz o quê? Quando eu tenho uma função que ela é suave, o que é que acontece? Suas derivadas parciais, elas comutam. Então, isso aqui é a mesma coisa que φy, x. Tá certo? Pronto. Aí agora, olha só. Observa assim, ó, como se tivesse um parênteses aqui. Quem é φy? φy é Q. Então, isso aqui é a mesma coisa que Q derivando com relação a x. Então, a gente obteve uma primeira relação aqui, ó, py igual a qx. Tá certo? E agora? Agora eu continuo. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou agora derivar Q com relação a z. Então, olha só. Q com relação a z. Então, isso aqui vai dar igual, é a mesma coisa que derivar φy com relação a z. Novamente, a gente usa o teorema de Schwarz. Isso aqui fica φ, zy, né? As derivadas parciais comutam. Só que aí eu observo assim, ó. Boto um parênteses aqui. φz é a mesma coisa que r, ó. Então, isso aqui é igual a r, y. Então, tiramos uma segunda condição, que z é igual a r, y. Tá? Por último, eu vou derivar r com relação a x. Derivando r com relação a x, isso é igual a φz com relação a x. Uso o teorema de Schwarz, as derivadas comutam. Então, isso aqui é φxz. Coloco parênteses. Né? Quem é φx? φx é p. Então, isso é a mesma coisa que p com relação a z.
Então, a gente acabou de obter aqui uma condição necessária para que um campo seja conservativo. Que foi o quê? A gente acabou de obter que se o campo é conservativo, PY é igual a QX, QZ é igual a RY e RX é igual a PZ. Tá? Então, a gente acabou de obter essa condição. Então, o que a gente acabou de mostrar é, se um campo é conservativo, então essas condições aqui, elas são satisfeitas. Para que serve isso, professor? Serve apenas para dizer que se um campo é conservativo, então isso vale. Então, isso aqui, de fato, só vai servir para a gente dizer que um campo não é conservativo. Tá bom? Então, se uma dessas condições aqui não são atendidas, então o nosso campo não é conservativo. Tá? Aí você diz, poxa, professor, mas eu vou ter que ficar memorizando isso. Toda vez eu vou ter que deduzir essa relação aqui para eu saber que um campo ele é conservativo. O negócio vai dar muito bom não, professor. Aí agora eu tenho uma boa notícia para você. De fato, você não precisa ficar memorizando essa condição. Tem como você chegar a ela de uma forma mais natural para você, sem que você tenha que ficar memorizando essas condições, tá certo? E aí é um operador que eu vou definir para vocês que ele chama de rotacional de um campo F. O rotacional, ele é um operador que ele vai pegar um campo vetorial, ou seja, vai pegar um vetor e vai levar em um outro vetor, tá bom? Então, vamos falar aqui sobre o rotacional de F, tá? A gente coloca essa notaçãozinha aqui, ó. ROT mesmo, né? Nada muito criativo. Rotacional de F. Isso aqui nada mais vai ser, eu vou até representar assim de uma forma simbólica para que você memorize mais fácil. É você pegar o gradiente, e aí vai ficar claro para você, o gradiente fazendo um produto vetorial com o campo F. Tá certo? Professor, gradiente, o que é que significa isso? Vamos entender o que é que significa isso aqui que eu estou colocando. Ó. Então, aqui é só para você realmente utilizar lá o conceito que você tem de produto vetorial e relembrar como fazer isso. É assim. Lembra lá que do produto vetorial, né, a gente colocava aqui, ó, I, J, K. E depois, o que é que a gente faz? Coloca as coordenadas do primeiro campo. A gente, pai, professor, isso aqui nem é um campo, isso é só um operador, o gradiente. Exatamente. E é isso que você vai colocar, um operador. Ó. DDX, DDY, DDZ. Não é assim que a gente encontra as coordenadas do vetor gradiente? Deriva a primeira, né, com relação a x, com relação a y, depois com relação a z. Não é isso? Então a gente vai colocar só o operador aqui, dessa maneira. E embaixo as coordenadas do campo F, que eu coloquei lá, ó, P, Q e R. P, Q e R. Certo? Ou seja, aqui é só para a gente lembrar, né, de uma sistemática de como calcular. Melhor do que a gente ter que ficar memorizando isso. Tá bom? Olha só. Então, o que é que significa esse determinante entre aspas, né? Porque aqui eu não tenho números reais, então isso não é um determinante de fato, pela definição, mas funciona do mesmo jeito, né? Você calcula usando a regra de derivação que você achar melhor. A gente vai encarar da seguinte maneira. Sempre que eu tiver d dx multiplicado por uma função, você vai calcular a derivada dessa função com relação a x. Tá bom? É dessa maneira que esse operador ele vai funcionar quando a gente estiver fazendo essa multiplicação aqui. Então, eu vou fazer aqui usando a regra de Laplace, mas você pode, como eu sempre digo, né, usar a regra que você se sente mais tranquilo. Eu vou expandir aqui na primeira linha. Então, isso aqui fica I vezes menos 1 elevado à ordem desse elemento, né, que é o A11. Então, fica 1 mais 1 vezes o determinante, tirando a linha e a coluna que ele faz parte. Então, fica esse determinante 2 por 2 aqui, ó. D, dy, d, dz, q e r. Tá? Aí mais
J vezes menos 1 elevado. Esse aqui é o elemento da matriz A1, 2. Então, fica 1 mais 2 aqui. Vezes o determinante, tirando a linha e a coluna que ele está. Então, fica d dx, d dx, d dz, p, r. Né? Ó, tirando a linha e a coluna que ele está. Mais, vou colocar aqui embaixo, mais k vezes menos 1 elevado. Que elemento é esse da matriz? É o A1, 3. Então, fica 1 mais 3. Claro que com o tempo aqui, esse menos 1 aqui, você já pode fazer a conta rápido e não precisa estar repetindo. Né? Eu gosto sempre de colocar aqui para vocês irem relembrando do método. Então, tirando a linha e a coluna que ele está, sobra esse determinante aqui, né? d dx, d dy, p, q, né? A gente até chamar isso aqui de determinante é uma licença poética aqui, né? De fato, não, pela definição de determinante, isso não é, né? Porque determinante é entre números reais. Mas tá valendo. Olha só, então aqui, a potência vai dar par, né? Então, menos 1 elevado ao número par vai dar positivo. Então, daí que multiplica. Aí aqui, diagonal principal menos diagonal secundária. d dy vezes r, como eu falei, a gente encara como a derivada. Então, eu vou derivar r com relação a y. Vou colocar assim, ry. Tá bom? Menos d dz vezes q é derivar q com relação a z. Q, z. Tá? Aí aqui vai ficar menos j, né? Menos j, que o expoente vai dar ímpar. Aí, d dx com r é rx. Menos d dz com p é pz. Mais, potência vai dar par, k, que multiplica d dx com q, que é qx, menos d dy com p, que é py. Tá? Pronto. Então, observe que a gente... Olha só o que é que a gente obteve aqui. ry menos qz. Bem, se o campo for conservativo, como eles são iguais, isso aqui é zero. Rx menos pz. De novo, se o campo for conservativo, aquele termo também é zero. E por último, qx menos py. Novamente, eu tenho a igualdade. Então, se o campo for conservativo, isso aqui é zero. Então, na verdade, uma primeira condição aqui que a gente obteve é o quê? Vamos colocar só assim, né? Se f é conservativo, então o rotacional de f é quem? É o vetor nulo. Foi isso que a gente acabou de observar. Se o campo é conservativo, então o rotacional, né, do campo F, ele é nulo. Então a pergunta natural é, professor, a recíproca é verdadeira? E aí depende, tá certo? Vai ter um detalhe. Lembra aquele exemplo que eu falei para vocês assim? Esse exemplo aqui eu vou usar ele novamente. Então vamos revisitá-lo agora para que a gente possa entender se realmente isso aqui implicaria, né, de volta em f ser conservativo ou será que a gente precisa de algo mais? Então vamos ver. Então vamos relembrar esse exemplo aqui que a gente viu anteriormente. Eu dei esse campo aqui, no caso aqui eu estou com o campo do R2 no R2, e aí eu já coloquei isso de propósito, que você pode dizer, professor, e como é que eu vou fazer quando eu estou com o campo no R2 para fazer o produto vetorial, né? Então vamos ver como é que a gente vai proceder também aqui. E a gente verificou o seguinte, que a integral de linha desse campo sobre a circunferência centrada na origem de raio 1 foi igual a 2π. Tá? Então a gente já fez esse exemplo, vou deixar aí também na descrição do vídeo, caso você ainda não tenha visto, né, para você assistir depois como é que faz esse cálculo. Pronto, o que é que a gente vai fazer agora? Vamos calcular o rotacional desse campo F. Olha só. Então, o rotacional de F, né, a gente lembra, é o vetorial, é o gradiente vetorial F. Né? Foi assim que a gente colocou para a gente memorizar.
Aí você diz, professor, mas esse campo ele é do R2, como é que você vai fazer um produto vetorial no R3 se o campo é do R2? Não tem nenhum problema, a gente complementa ele aqui, ó, colocando 0K. Pronto, virou Estou enxergando esse campo de vetores do R2 no R3, tá bom? É simplesmente a gente fazer isso. Então a gente vai colocar aqui, ó, ddx, ddy, ddz, e aqui eu vou colocar as coordenadas do campo, né, ó? Menos y sobre x2 mais y2, x sobre x2 mais y2 e aqui 0. Tá? Pronto. Então, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou expandir de novo na coordenada i, j e k. Vou fazer um pouquinho mais rápido, né, para a gente ganhar um pouquinho de tempo. Então, vai ficar, ó, i, né, a gente já sabe que esse fica positivo, vezes o determinante, tirando a linha e a coluna que ele está. Então, esse vezes esse é 0, menos esse vezes esse. Ou seja, vou derivar essa função aqui com relação a z. Mas aqui não depende de z. Então, a derivada dá 0. Então, aqui vai ficar i vezes 0. Tá bom? O j, né, fica negativo. Aí vai ficar, ó, tira a linha e a coluna que ele está. Então, vai ficar a derivada da função nula, que é 0, menos a derivada dessa função aqui com relação a z, que também ela não depende de z, né? Ela só depende de y e de x. Então, a derivada é 0. Então, aqui fica 0 também. Por último, eu vou colocar mais k e multiplica tirando a linha e a coluna que ela está. Agora sim, né? Fica essa derivada dessa função com relação a x. Vou colocar aqui, então, d dx dessa função aqui, x sobre x2 mais y2, menos a derivada dessa função com relação a y. Como tem esse menos aqui, né? Ó, menos por menos vai ficar um mais. Então, mais derivada com relação a y da função y sobre x2 mais y2. Pronto. Então, a gente só precisa calcular essas duas derivadas aqui. Então, para derivar aqui, né, eu tenho que usar uma regra do quociente. Então, a d dx de x sobre x2 mais y2, deriva o numerador com relação a x, dá 1, vezes o denominador, menos o numerador, vezes a derivada do denominador com relação a x. Então, vezes 2x, dividido pelo denominador ao quadrado. x2 mais y2 ao quadrado, né? Então, isso aqui vai ficar o quê? Vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2x ao quadrado. Só que menos 2x ao quadrado mais x ao quadrado dá menos x ao quadrado, né? Então, fica menos x ao quadrado mais y ao quadrado dividido por x2 mais y2 ao quadrado, tá? Agora, a derivada com relação a y do outro termo lá. Y x ao quadrado mais y ao quadrado é igual. Bem, aqui se você quiser, né, você pode observar. A diferença é que o que tiver x aqui no numerador, você pode trocar por y, né? Porque observe que é a mesma derivada. Mas vamos fazer com calma aqui, você depois vai enxergar isso que eu estou falando. Então, deriva o numerador com relação a y, dá 1 vezes o denominador, menos o numerador, vezes a derivada do denominador com relação a y, dividido pelo denominador ao quadrado. x2 mais y2 ao quadrado. Então, de novo, aqui vai ficar o menos 2y ao quadrado mais y. Né? Então, isso aqui vai ficar x ao quadrado menos y ao quadrado sobre x2 mais y2 ao quadrado. Tá bom? Bem, observe que eu estou somando esses termos aqui. E observe que vai, como o denominador já é o mesmo, né? Então vai ficar menos x ao quadrado mais x ao quadrado é 0, y ao quadrado menos y ao quadrado é 0. Então esse termozinho aqui, ó, essa soma aqui também, ela dá igual a 0. Ou seja, o rotacional do nosso campo, ele é nulo. Tá bom? Então, você diz, ah, professor, beleza, o rotacional é nulo. Então, esse campo, eu posso dizer que ele é conservativo?
Não, lembra que eu falei que se o campo é conservativo, então o rotacional ele é nulo. E observe que quando a gente calculou, né, a integral de linha desse campo sobre uma curva fechada, deu 2π, deu diferente de zero. E a gente já aprendeu, né, nas aulas passadas, que se o campo é conservativo, a integral de linha num campo fechado, ela é nula, tá certo? Aí você diz, professor, então quer dizer que a recíproca não é verdadeira, né? Ó, porque eu tenho um campo que o rotacional é nulo, mas o campo não é conservativo. Exatamente. Só o rotacional não é suficiente, só o rotacional ser nulo não é suficiente para o campo ser conservativo. Mas eu tenho uma boa notícia para vocês, que a gente basta acrescentar uma condição topológica no domínio do campo para que ele seja conservativo, tá bom? E que condição é essa? É justamente o campo ser um domínio que seja simplesmente conexo, tá certo? Então, se o nosso domínio for simplesmente conexo, então, ou seja, se eu acrescentar aqui, ó, rotacional mais ômega simplesmente conexo, então a gente tem que a recíproca ela é verdadeira, tá bom? Professor, e o que é um domínio ser simplesmente conexo mesmo? Bem, a gente aprendeu isso lá no cálculo 2, mas vamos rever aqui a definição e ver o que é que isso significa. Então, só relembrando aqui, né, ó, um domínio ele vai ser simplesmente conexo, tá, no Rn, se qualquer curva fechada em ômega pode ser reduzida de maneira contínua a um ponto em ômega sem deixar um x, sem deixar ômega, tá? Professor, o que é que quer dizer isso aí, se reduzir a um ponto de maneira contínua sem deixar ômega? Quer dizer, você vai até lembrar quando eu falar, lembra que eu falei assim, é quando o domínio ele não tiver buracos. E aí qual é o problema aqui justamente desse campo? Quem é o domínio desse campo aqui? Ele é o R2 menos a origem, né? Ele não está definido na origem. Então, quer dizer que esse domínio aqui, por exemplo, imagine que eu estou com um círculo e estou tirando a origem aqui. Então, eu não consigo, por exemplo, pegar essa curva aqui e reduzir ela a um ponto sem sair do conjunto, né? Impreterivelmente, eu vou ter que pegar justamente aqui na origem, que é onde não está no nosso domínio. Então, os domínios que têm buracos, eles não são simplesmente conexos, tá certo? Então, quando a gente tiver com um domínio que é simplesmente conexo e o rotacional for nulo, então ele é conservativo. Aí uma observação, um detalhe bem importante aqui, só para você compreender bem isso. Veja, esse campo aqui, se eu considerar ele, ó, digamos que eu estou aqui em um sistema, aqui é a origem, se eu considerar esse domínio ômega aqui para ele agora, ó, tá vendo? Ó? Por exemplo, eu estou querendo calcular, por exemplo, a integral de linha dele nessa circunferência aqui, que está centrada no ponto 3, 3 aqui, por exemplo, de raio 1. Tá bom? Pronto, ó, nesse domínio aqui, esse domínio é o quê? Ó? Ele é simplesmente conexo, ele não tem buracos. O rotacional do campo é nulo, então, consequentemente, a integral de linha desse campo aqui, nessa circunferência, é igual a zero. Porque aqui sim eu posso aplicar a recíproca e garantir que esse campo é conservativo. Tá certo? Então, professor, o rotacional de um campo é nulo, mas aquele domínio original ali não é simplesmente conexo. Quer dizer que em nenhum lugar ele pode ser conservativo? Isso pode implicar? Pode. É só você tirar o domínio de onde ele deixa de ser simplesmente conexo, né, para um domínio que seja simplesmente conexo, e aí você vai ter a validade da recíproca. Tá bom? Então é dessa maneira que funciona. Qualquer dúvida você pode deixar aí nos comentários, que eu terei o maior prazer em ajudar. Forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.